Vamos falar agora nos 60 minutos, nessa entrevista especial de sexta-feira, sobre um assunto muito importante para você pensar no seu futuro. É um tipo de investimento que está sendo muito tratado ultimamente na reforma tributária. Inclusive, existem ideias de tributar mais ou tributar diferente os fundos de previdência, os planos de previdência. Então, a gente vai falar de previdência privada no programa de hoje. E, para isso, trago um especialista aqui ao programa, que é o Gustavo Lopes Miguel, Head de Previdência Privada da Wise BTG. Gustavo, muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos. Tudo certo por aí? Tudo certo. Gustavo, deixa eu começar pelo fato mais recente desse meio de fundos de previdência, que chegaram muito próximos aos fundos de investimento, que antes era o 555, agora está com outro código da CVM, mas continua sendo um mundo diferente, né? Tem regras diferentes. E uma regra que mudou recentemente foi quanto à opção do regime de tributação. E eu queria que tu explicasse o que mudou nessa regra. O que tem de diferente agora sobre a tributação dos fundos de previdência? Então, no caso, né, Arthur, acho importante, né, explicar, né, para a galera aí, para o público, como que funciona o regime de tributação, né, antes da alteração, para o pessoal também poder se contextualizar e entender, já que é um assunto um pouco mais delicado. E aí, no caso, né, como que funcionava antes os regimes e os modelos na Previdência? Você, quando começava uma Previdência do zero, você era obrigado, né, a optar por um modelo, que poderia ser tanto PGBL quanto VGBL, e junto a isso você tinha que optar por um regime de tributação também, que podia ser progressivo ou regressivo. E aí você era obrigado a escolher isso no início, quando você começava. Basicamente o que mudou nessa regra nova, né, é que agora você não é mais obrigado a escolher o regime de tributação junto. Então você vai ter que escolher ali no início o modelo, ou PGBL ou VGBL, e aí o regime de tributação você pode escolher a partir do momento do primeiro resgate, tá? Então, no momento que você for fazer o primeiro resgate, que pode ser daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 30 anos, aí você vai escolher o regime de tributação, que é o regime que vai seguir ali dentro da sua previdência, tá? E aí, uma dúvida até legal também, que a galera sempre pergunta, né? Mas e eu que já estou com a previdência ali há 20 anos do Banco do Brasil, por exemplo, e não tive essa opção lá no começo. O que dizia, né, nessa nova lei, nessa nova regra, que isso também vai valer para as pessoas que já possuíam previdência antes, tá? Antes dessa nova regra começar a valer, porém só para quem nunca resgatou. Então ela vai seguir ali a mesma linha para quem está começando agora, só que para as pessoas também que já tinham. Então, quem já tinha previdência no banco aí, às vezes há 10, 15, 20, 30 anos e nunca fez um resgate, e às vezes está ali numa tributação progressiva, por exemplo, né, que a gente acaba não recomendando muito ali para a maioria dos nossos clientes, eles vão ter essa opção de, quando eles forem fazer o primeiro resgate, né, de uma parte ou do valor total, eles optarem pelo regime regressivo, por exemplo, caso, como eu falei, né, eles estejam no regime progressivo. Tá bom? Certo. Antes a regra, só para fazer a comparação, a regra, como tu disse, tinha que escolher antes e tinha uma possibilidade de mudança, né? Que eu não lembro se era da regressiva para progressiva ou se era o contrário. Ainda tinha uma possibilidade, só que tu não podia voltar depois, né? Isso, exatamente. Então, no caso, né, a única mudança que era permitido dentro de previdência privada, quando a gente fala de tributação, era alterar de progressivo para regressivo. E aí o inverso nunca foi permitido e vai continuar não sendo, pelo que eu vi, tá? Pelos artigos que eu já dei uma olhada, até no que eles postaram da nova regra, nova lei, eu vi que quem não optou, né, pelo progressivo e acabou fazendo o regressivo desde o começo, sim, não vai ter essa opção de mudança. Essa opção de mudança vai só existir realmente para quem estava lá no banco meio esquecido, no progressivo há bastante tempo, e qual que é a grande diferença, né, a grande sacada nessa nova regra? Se esse cara que estava ali largado há 10, 15, 20, 30 anos no banco, no progressivo, se ele fosse resgatar agora, provavelmente ele acabaria pagando a alíquota mais alta de 27,5%. O que vai ser bom, né, que essas pessoas vão conseguir alterar agora de progressivo para regressivo.
e aí não vão perder todo esse tempo de contribuição, porque antigamente, se eu pegasse um caso desse, né, e falasse, ó, vamos alterar para regressivo, aqueles 10, 15, 20 anos que ele contribuiu, iriam começar zerado, digamos assim, na questão do tempo, e aí ele começaria na alíquota mais alta do regressivo, tá? Era assim que era antigamente. E aí, com essa regra nova, esse cara que às vezes iria acabar perdendo nessa questão de tempo e de imposto, ele vai ter um ganho, porque se ele nunca resgatou, ele estava lá há 30 anos com a Previdência, agora ele vai poder fazer o primeiro resgate, uma parte ou todo, resgatando tudo em 10% de imposto no regressivo, por exemplo. Então vai ser algo que vai ser bastante benéfico para uma grande parte aí de clientes que hoje, infelizmente, né, não tiveram uma boa assessoria lá no começo, ou estão um pouco mais abandonados ali no banco. E aí ressaltar também a importância, né, de ter uma assessoria de investimento, de ter um especialista de confiança, né, que consiga transmitir ali os conhecimentos e explicar também, né, essas novas regras, essas novas dinâmicas que estão sendo alteradas aí nessas questões de investimento, para o cliente poder tomar a melhor decisão ali e não ser lesado, né, com essas novas regras, tá? Ô, Gustavo, de um jeito muito superficial, pode-se dizer que a tabela progressiva é o imposto de renda que é retido na nossa fonte de pagamento, que é aquele que a gente pede há 15 anos para que seja reajustado pelo governo, que vai de 7 e pouco até 27,5, e a regressiva seria da renda fixa, que quanto mais tempo, menos você paga. Só que a da Previdência, ela é diferente, ela reduz mais do que a da renda fixa, né? Eu queria que tu explicasse com mais detalhes como é que funciona cada uma, e principalmente essa diferença de regressiva da renda fixa para regressiva da Previdência. Perfeito, perfeito. Então, quanto à questão da progressiva, né, você já matou ali a charada logo de cara, funciona mais ou menos como é o imposto ali de um CLT mesmo, então ele começa ali numa alíquota de 0, na verdade, tá? E aí depois vai para 7,5, 15, 22,5 e a mais alta é o 27,5. A diferença ali é que tem essa alíquota 0 dentro do progressivo. E como que funciona, né, para você entender em qual alíquota você tá? Cada alíquota, né, a de 0, a de 7,5, 15, cada uma tem um valor. Então, a de 0 é até 22.847 por ano. A de 15, por exemplo, é de 33.919 até 45 mil. E a de 27,5 é de valores acima de 56 mil por ano, tá? E aí, para você ver onde que você tá, né, dessa tabela, se você tá acima de 56, onde que você tá, você sempre soma, né, a sua renda bruta anual tributável, que normalmente é quanto você recebeu sendo CLT ali de forma bruta, mais o valor resgatado da Previdência. E aí, essa soma, né, tudo anual, vai dar um valor e você vai ver a partir desse valor onde você se encontra da tabela. No caso, se o cliente ele tem como renda, né, ele ganha acima de 56 mil por ano de renda bruta anual, ele mesmo resgatando R$1 da Previdência, ele já vai estar automaticamente na alíquota mais alta, tá? Então, até por isso que a gente acaba não recomendando para 99% dos casos a tabela progressiva, né? Porque a Previdência é um produto mesmo de longo prazo. Então, por isso que a regressiva acaba encaixando bem melhor, tá? E até pontuar aqui uma coisa legal, né? É que uma coisa que eu tô vendo aqui no mercado, que a gente está virando cada vez mais o foco, é essa tributação progressiva para clientes menores de idade, tá? Então, é uma coisa um pouco mais nova, que não é tão abordada ainda, tá? Mas eu acabei fazendo bastante previdências para filhos de clientes, né? Pensando em eles utilizarem com 18 anos. Então, qual que é o grande lance? A gente abre uma conta de menor de idade, tá? Com o pai ou a mãe como responsável legal, responsável financeiro da conta, e a previdência é direto na titularidade do menor. E aí, no caso, o menor, até ter 18, 19, 20, 21 anos, provavelmente ele não vai ter renda. Mesmo que ele esteja ali estagiando, ele ainda vai sair na declaração de imposto de renda dos pais como dependente. E aí, no caso, como a renda dele é 0, vai ser somado só o valor resgatado da Previdência. E aí ele pode resgatar 22.847 por ano de forma isenta, tá? Essa é uma jogada que eu tenho feito bastante para os nossos clientes, né? E qual que é a lógica que eu uso ali mais ou menos, né? Que para valores, né, acumulados até 100 mil, 80 mil, para quando ele tiver 18 anos, que aí pode usar para pagar uma faculdade, comprar um carro, fazer uma viagem.
eu sugiro a progressiva. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo. Ele vai juntar 80 mil, mais ou menos, até com 18 anos. Com 15 anos a gente faz um resgate, por exemplo, de 22.847, 16 mais 1, 17 mais 1, e, por exemplo, 18 liquidaria a posição. E aí ele conseguiria ter um investimento ali que era seguro, que traz uma boa rentabilidade nesse período ali, né, que ele ainda é uma criança, é um menor, e ainda vai conseguir ficar isento no imposto de renda, tá? E aí, só fazendo um adendo também, que tem uma regrinha do progressivo que ele sempre cobra 15% na fonte, independente da alíquota que você tá. E aí o valor é reajustado, né, tanto para você pagar o que falta, quanto o governo te restituir na próxima declaração de R. E aí eu tenho certeza que vai surgir essa pergunta, né, mas meu filho que é menor não declara imposto. E aí como que vai fazer nesse caso? Nesse caso, né, o filho sai como dependente na declaração do pai. E aí todo esse ajuste é feito na própria declaração de imposto de renda do pai, tá? Ou da mãe, quem for o responsável financeiro, quem for responsável ali pelo imposto de renda, tá? Sobre esse 22 mil e tanto que tu falou, que tu tem de cabeça ou não tem de cabeça? 22.847. Isso. Isso é o ganho de capital ou é o valor resgatado? Não, isso é o valor resgatado no ano. Valor resgatado no ano. Isso. Por ano ele poderia resgatar aí 22.847. Então, por isso que eu faço essa conta, né, de até 80, 100 mil, para também não fugir muito do escopo. Porque já peguei casos de clientes que iriam acumular algo ali em torno de 300 mil, 400 mil para o filho quando não tivesse 18 anos. E aí a progressiva não faria sentido, né? Porque o filho não teria que ter renda até 30, 40 anos de idade para poder resgatar todo esse valor. Então, no caso, o que a gente sugere daí? Quem sabe, né, fazer uma parte travando mais em curto prazo ali para quando ele fizer 18 no progressivo, e aí uma parte que a gente pode fazer no regressivo com o restante do aporte que ele faria, né? Mas aí pensando mais para o longo prazo mesmo, quando chega ali até os 30 anos, o filho, né, o cliente pode utilizar desse valor, né, que está na regressiva voltado mais para o longo prazo, com um imposto menor, para comprar uma casa, fazer alguma coisa nesse sentido mais para frente. E aí, até mesmo também alguns casos que eu já peguei, do cliente pegar e falar, eu vou querer resgatar os 300 mil, por exemplo, quando meu filho tiver 18 anos mesmo, porque ele vai querer fazer medicina, ou pode querer. Então, aí nesse caso, o progressivo deixa de ser interessante, e a gente acaba recomendando o regressivo mesmo. Por quê, né? Até explicando já um pouco do regressivo, voltando naquela pergunta, o regressivo ele começa em 35% de imposto, e a cada 2 anos ele abaixa 5%. E aí, no caso, né, quando ele passa de 10 anos, ele entra em 10% de imposto, que aí, né, seria esse o benefício até comparado com a questão da renda fixa, porque na renda fixa, você ficar o máximo de tempo, você vai chegar até 15, e aí na Previdência a gente consegue chegar até 10, né, tem essa vantagenzinha de 5%. E aí um detalhe importante também da regressiva é que cada aporte tem seu próprio prazo de tempo. Então, um aporte que eu fizer agora em 2024 só vai entrar em 10% em 2034. E se eu fizer um aporte ano que vem em 2025, só em 2035 ele vai estar em 10% de imposto, tá? Então, é muito comum que chegue ali no final do período, né, 10, 15, 20, 30 anos, e você tem ali uma parte do saldo já em 10%, e até se você fez alguns aportes mais recentes, né, nos últimos anos, tem valores ali em 15, 20, 25, 30, às vezes até 35. Mas o importante é que a maior parte do saldo já vai estar normalmente em 10, 15% de imposto, que são alíquotas mais reduzidas, tá? E aí até por isso que a gente acaba recomendando o regressivo, nesse caso aí, quando o cliente vai fazer uma previdência para o filho e vai acabar acumulando um valor ali um pouco maior, tá? E aí, pela nova regra, digamos que eu fiz contigo essa estratégia de colocar para minha filha, por exemplo, e com 18 anos ela vai resgatar. Mas chega lá nos 18 anos e eu fiz bem o meu papel de educar financeiramente a minha filha e ela diz, não quero, eu quero deixar, eu não quero usar agora, eu quero deixar já pensando no meu futuro. Nesse momento eu posso trocar para regressiva? Nesse momento não, né? E aí, no caso, o que eu aconselharia, né? Como você não vai resgatar agora, a gente vai deixar, por exemplo, como progressivo,
Porque nessa regra nova, o que vale é o tempo que você ficou lá e não necessariamente o regime de tributação que você escolheu. E aí, né, lembra que eu falei que no primeiro resgate você faria a opção pelo regime de tributação? Então, lá na frente, quando ela fosse resgatar, ela teria a opção de falar, ó, tô realizando meu primeiro resgate, que depois de 30 anos, por exemplo, e eu vou optar pelo regressivo e não pelo progressivo, tá? Até porque, nesse caso, né, pela regra nova, ela não teria mais obrigatoriedade de, no começo, ter optado pela progressiva, entendeu? E aí, isso ficaria mais para a questão dos clientes que já tinham previdência, né, antes de janeiro desse ano, que foi quando saiu, né, essa nova regulamentação, e já tem a previdência ali há mais tempo, e também nunca resgataram, né? Aí eles poderiam fazer essa manobra, como eu falei, tá? Sim, uma outra questão, tu falou de que vale a duração, o prazo de cada aporte. Digamos que a pessoa vá colocando sempre no mesmo plano e no mesmo fundo, por exemplo. Como é que funciona a questão dos prazos dos aportes? Ele sempre faz um sistema de puxar primeiro os mais antigos, ou na hora que for resgatar, existe no sistema a possibilidade de eu escolher qual deles que eu vou resgatar? Porque eu sei que no Tesouro é assim, se tu abrir na tua corretora, cada aplicação no Tesouro, tu consegue escolher de onde é que tu vai resgatar. Nos fundos de previdência é assim também? Não, mas foi uma ótima pergunta, tá? No caso da Previdência, ele sempre puxa, né, realmente do mais antigo. Então, por exemplo, você tem lá 10 mil em 10%, 10 mil em 15% e 20 mil em 20%. Ah, quero resgatar 10 mil. A hora que você colocar ele no sistema para resgatar, ele sempre vai puxar da menor alíquota de imposto, tá? E aí, por exemplo, se eu quisesse 15, ele iria puxar os 10, que estão em 10%, e aí completaria com 5 da próxima alíquota, que seria 15, tá? Então, ele sempre vai puxar dos aportes mais antigos, isso pode ficar tranquilo que é travado no sistema mesmo, em todos os lugares. Uma outra questão que eu acho importante, ainda falando de tributação, fundos de previdência não tem come-cota, né? Então, o dinheiro vai ficar lá rendendo inteiro até o primeiro resgate ou até cada resgate, né? Isso, exatamente. Então, uma das vantagens, né, da Previdência frente a outros fundos de investimento é não ter a questão do come-cotas, né, que é cobrado ali 2 vezes ao ano e é uma antecipação do imposto, né, que você paga quando você resgata. Então, no caso da Previdência, acaba tendo essa vantagem que o dinheiro acaba tendo maior poder ali de ser carregado com o tempo. Então, não vai ter essa incidência 2 vezes por ano de uma cobrança adiantada de imposto. E a gente sabe que no longo prazo, né, quando a gente fala ali de 10, 15, 20, 30 anos, isso acaba fazendo uma diferença bem grande, tá? Principalmente em valores maiores aplicados. Sim, é como uma árvore crescendo e quando ela tá lá em cima, tu chega e corta um pedaço da ponta. Ela não vai chegar tão rápido quanto chegaria se não cortasse nada, se não podasse a árvore, né? Exatamente. Deixa eu mudar o foco um pouco. Também tem a ver um pouco com tributação, mas é uma das dúvidas que travam muitas pessoas de investir em previdência. Eu, por exemplo, sempre sou transparente e admitir que eu não tenho plano de previdência ainda porque eu não consegui parar para ver para mim, assim, de ver a minha situação melhor. Com essa mudança é até mais fácil porque eu sei que eu tenho uma decisão a menos para tomar. Eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando a diferença do VGBL e do PGBL. Boa. Então, basicamente, né, a diferença entre os dois modelos que existem hoje em previdência, né, tanto o PG quanto o VG, que no PGBL ele te dá uma possibilidade de abatimento de imposto no curto prazo. Então, o governo ele te dá essa possibilidade de aportar até 12% da sua renda bruta anual. Então, você ganha 100 mil por ano, você pode colocar até 12 mil por ano em previdência PGBL e assim ter uma restituição de imposto, tá? Mas nesse caso, não tem uma conta ali de cabeça ou uma conta geral para todo mundo. Eu sempre, né, nesses casos, eu vou ali no tete a tete com cada cliente, analiso caso a caso, porque faz diferença. Então, tem alguns pontos ali, como questão de ter filhos ou dependentes, gasto com saúde e educação, tanto seu quanto de filhos e dependentes. Então, tem algumas questões ali no seu imposto de renda que acabam fazendo com que você possa abater mais, ou às vezes nem abater tanto imposto ou quase nada. Então, para a gente olhar ali e entender realmente se faz sentido para o cara
ter um PGBL para bater imposto, eu recomendo sempre também conversar com um especialista para poder passar esse direcionamento, tá? E aí, qual que é a desvantagem do PGBL, né? Porque a gente já entendeu que o PGBL tem uma vantagem fiscal de curto prazo. Sim. Mas qual que é a desvantagem ali na contramão? Que na hora que você for fazer um resgate total ou de uma parte do valor, o imposto vai incidir sobre o valor total que você tem lá. Então, esse é meio que o governo, na hora que você vai retirar o valor, cobrando por aquele imposto que você abateu no curto prazo, tá? E aí, o que eu sempre friso, né, que é importante? Se você vai querer fazer um PGBL para bater imposto, acho super bacana. Se a gente fizer uma análise e ver que faz sentido, acho que vale a pena. Porém, é aquela história. É um investimento de longo prazo, então ele compensa ali, porque lá na frente você vai acessar esse dinheiro rentabilizado e na regressiva pagando 10% de imposto, em vez de pagar 27,5%, por exemplo, no D0 aqui, no agora, na sua declaração de R. Então, para valer a pena também, é importante o cliente entender que esse dinheiro vai acabar ficando bastante tempo lá e ele vai poder acessar isso lá na frente, tá? E a questão dele fazer esse abatimento de imposto com constância, né? Então, vamos supor, eu falo para você, Arthur, faz um PGBL, você vai lá, faz um PGBL agora em 2024, em 2025, quando você for declarar seu imposto de renda, né, referente a esse ano, você vai ter abatido imposto e depois você vai ficar mais 10 anos sem aportar em PGBL, para lá na frente resgatar com desconto, digamos assim, né? Cara, beleza, você vai resgatar mais barato ali, né, por estar em 10% de imposto lá na frente, mas você não vai ter usufruído realmente do benefício do produto, né? Então é importante você ir abatendo imposto, se caso continuar fazendo sentido para você, todo ano que for possível, né? Porque daí vai chegar no final do período e você vai conseguir acessar aquilo pagando menos imposto, além de já ter passado vários anos restituindo imposto todo ano. E aí você vai ter usado o máximo do benefício que o produto tem a oferecer, digamos assim. E aí você vai sair ali mais no lucro, comparado a só pagar o imposto para o governo todo ano e não abater, por exemplo, com o PGBL, tá? E o abatimento, só para explicar para quem está nos acompanhando, já me perguntaram, ele abate 12 mil do imposto? Não, ele não abate 12 mil do imposto, ele abate 12 mil do valor que será calculado o imposto. Então, se é 27% de 100, você não vai pagar 27 mil, você vai pagar 27,5% de 88. Na verdade, essa parte é meio confusa mesmo, não tem problema. Eu vou simplificar aqui que vai ficar um jeito bem fácil de entender. O PGBL te dá direito de aportar até 12% da sua renda bruta anual na Previdência. Então, não estamos falando ali de alíquota de imposto. A gente está falando da sua renda. E aí, você aportando, pode ser 1%, 5%, 10% ou 12%, que é o teto, isso vai gerar uma restituição para você, que varia de cada caso por conta do imposto de renda de cada pessoa ser bem diferente do de cada pessoa, literalmente. Então, vai ter casos que a pessoa vai aportar 12% da renda e vai restituir R$100, e vai ter casos da pessoa aportar, às vezes, 10% da renda dela e restituir R$5.000, entendeu? Porque esse valor da renda varia aí. Todos os outros dados que eu falei, né? Questão de ter filho, questão de gasto com saúde, educação, tudo isso varia e influencia no valor que você vai restituir. Então, o que eu poderia dizer? A Previdência, ela possibilita você colocar uma porcentagem da sua renda bruta anual tributável para dentro da Previdência, né, investir ela, e assim ter uma restituição de imposto, que pode ser 10, 100, 500, R$1.000, R$10.000, como eu falei, vai variar de caso para caso. E a VGBL? Como é que funciona? A VGBL, né, ela é um pouco mais simples. Então, ela não tem nenhuma vantagem fiscal de curto prazo, né? Você não consegue abater imposto, nada. Vai ser mais puramente um investimento para o cliente mesmo. E só que na hora do resgate, quando ele for resgatar, né, uma parte ou todo, o imposto vai incidir só sobre o rendimento e não sobre o capital total. Então, o VGBL acaba sendo ali o tipo de previdência mais tradicional e o mais comercializado também, tá? É o mais comum da gente encontrar no mercado hoje é o VGBL mesmo. E aí o PGBL acaba ficando mais exclusivo para esses casos onde o cliente tem algum problema com o imposto de renda, ou pela renda dele ser muito alta, ou por alguma questão específica mesmo, que às vezes acontece, e aí acaba valendo mais a pena o PGBL, mesmo como eu falei, né, depois pagando o imposto sobre o total e não sobre o rendimento, tá?
Uma regra que eu já ouvi de algumas pessoas, como regra de bolso, que sempre vale caso a caso, mas é bom ter as regras de bolso como base, é que seria interessante a pessoa colocar até 12% da renda anual em PGBL e o resto em VGBL. Como regra geral, faz sentido? Isso faz sentido, mas regra bem geral, tá? Sim. Isso tem que tomar bastante cuidado, porque, como eu falei, né, como varia de caso para caso, eu já peguei caso de cliente que poderia aportar ali 12% da renda bruta anual dele, sei lá, sendo 8 mil, 10 mil, 12 mil no ano, e para ele ia dar uma restituição, às vezes, de R$ 0 ou de R$ 100, então era algo que não valeria a pena. E às vezes tem muitos casos de clientes que já restituem imposto e não pagam todo ano. Então, pode acabar caindo numa armadilha de acabar aportando no PGBL, e isso, além de não fazer sentido para a pessoa, ela não vai conseguir restituir tanto imposto, às vezes nem nada, e depois vai acabar sendo tributado sobre o todo. Então, por isso que eu frisei a importância, né, de tratar com um especialista essa questão do imposto, porque é um caso um pouco mais delicado. Até para a galera, né, que está nos ouvindo aqui e tem alguma questão com o IR, está pagando e ficou interessado, nós aqui da Wise, né, a gente tem uma planilha interna nossa, que ela segue exatamente o imposto de renda, e aí a gente consegue, né, analisar no detalhe, né, pegando realmente. Então, eu vou falar com o Arthur, por exemplo, eu vou, né, sobre essa questão, eu vou pedir para ele a última declaração, né, a declaração que você declarou esse ano, sobre o ano passado, e aí eu vou olhar ela inteira, vou tracar na planilha, vou ver se tudo vai bater certinho, e aí vou falar, Arthur, você acha que vai mudar alguma coisa muito discrepante aqui? De renda, vai sair algum dependente, vai ter algum gasto de educação ou saúde que vai sair, entrar, ou vai manter tudo mais ou menos igual? Vai manter tudo mais ou menos igual? Beleza, eu pego aqui, jogo o valor que você poderia aportar, que seria os 12%, e vejo quanto que isso geraria de restituição, né? Óbvio, ninguém aqui tá batendo nada definitivo, mas a planilha consegue ser bem assertiva e chegar a valores bem próximos. Então a gente consegue ter uma boa visualização ali do que seria ali a realidade, tá? E aí a gente consegue dizer ali com mais certeza se para esse cliente, para esse caso, valeria a pena ou não um PGBL, tá? Essa escolha, ela é fixa, né? Tu escolhe no começo e aí não tem como trocar, né? Isso, exatamente. Então, nas questões de modelo, né, PG e VG, não é possível alterar isso em previdência. Quando você começou com uma previdência ali PGBL, ela vai ser PGBL até você resgatar. E VGBL é a mesma coisa. A única mudança, mesmo como a gente comentou, é mudar de progressivo para regressivo. É a única mudança nessas regras contratuais, né, que eu chamo aqui, que é passível de ser feita. Uma outra questão, a gente falou aqui da possibilidade de ter parte PGBL, parte VGBL, aí eu queria entender como é que funciona se eu tenho, por exemplo, eu tenho mais de um fundo de investimento, e aí eu tenho um plano VGBL e um plano PGBL, e aí eu vou administrando os fundos ali dentro, ou eu posso ter mais de um PGBL, mais de um VGBL, e como é que funciona a questão dos fundos dentro, essa relação com essa mudança que teve, não tão recente, mas recente também, de entrarem as gestoras dos fundos normais, digamos assim, nesse mercado, apresentando mais rentabilidade, já é uma outra camada também de, além de escolher o plano, escolher aonde que vai o dinheiro, né? Isso, exatamente. Então, hoje, né, dando exemplo aqui do BTG, a gente tem ali na plataforma de fundos mais de 150 fundos na grade de previdência, tá? Um pouco ali por essa questão também de outras gestoras, né, que administravam antes mais focadas nos fundos 555 de investimento normal, estão voltando mais agora para a parte de previdência também, que está se mostrando ali um mercado bem interessante. E hoje a gente tem a possibilidade, né, de montar carteiras bem diversificadas. Então, a gente pode pegar em uma carteira e ter quantos PGBLs ou quantos VGBLs você quiser ter ali na sua conta. Então, se você quiser ter 4, 5 certificados PGBL com o mesmo fundo ou com fundos diferentes, pode ter. VGBL é a mesma coisa. A gente tem também, né, uma dúvida bem frequente, a gente tem os mesmos fundos, tanto para PGBL quanto para VGBL. Então, eu sempre separo, né, as regras contratuais, que é o que a gente estava abordando até agora, dos fundos, porque os fundos eles vão ser a mesma coisa, independente da questão contratual que você acabou optando. E aí, como eu falei, hoje existe ali essa vantagem de você ter muitos tipos de mercados diferentes para investir, né? Então, hoje, por exemplo, a gente pode montar uma carteira ali que tenha, sei lá,
40%, 50% em renda fixa, focando ali tanto em IPCA quanto CDI, né, mas focado ali na taxa de juros Selic. A gente pode ter ali 10% da carteira em dólar, pode ter 5% da carteira em cripto, 10% da carteira em cripto, que já existem fundos de previdência hoje focados ali mais em dólar, cripto, focados também na S&P 500, que também acaba sendo uma alternativa para se expor ali à Bolsa Internacional. A gente tem fundos de ações, aqui Bolsa Brasileira também, que a gente pode investir. Tem fundos multimercados também, que muitas vezes vão fazer uma mescla ali, né, de diferentes mercados, às vezes vão pegar juros, moeda, vão pegar ali também bolsa. Então, hoje a gente tem bastante opção de diversificação. E aí, né, até puxando um pouco a sardinha aqui para o meu lado, hoje aqui na Wise, a gente tem uma gestora e nós temos aqui também, né, um fundo, já que o assunto é previdência privada, a gente tem um fundo de previdência privada aqui dentro de casa, na nossa gestora, né. E o que é o mais legal desse fundo? Ele é um multimercado, que não tem uma volatilidade muito alta, fica ali em torno de 1 a 2%, então a gente faz um controle ali muito grande nessa volatilidade, para o cliente também acaba não sofrendo muito quando o mercado dá alguma virada ou dá uma apertada. E a nossa gestora, né, ela é quant, então ela é quantitativa. E aí, no caso, a gente acaba fazendo a gestão por modelos que acabam sendo muito mais assertivos, muitas vezes, do que uma gestão discricionária, que o próprio gestor lá vai ficar analisando, vai ficar olhando todo dia e dizendo, compra isso aqui, vende isso aqui. Então, a gente consegue desenvolver um modelo ali que vai fazer essa análise, vai montar a carteira, vai ter alguns alvos ali, né, como boa rentabilidade, questão de controle de risco, controle de Sharpe, né, que é essa relação risco-retorno. Então, a gente consegue ter uma precisão muito boa na hora de montar esse portfólio e também tomar as decisões, né, principalmente ali em momentos mais difíceis e mais de crise. E além disso, né, a gente consegue montar também um portfólio mais diversificado e mais descorrelacionado, tá? Então, para quem não sabe o que é descorrelação, né, vou citar um exemplo. O dólar, por exemplo, nos últimos meses, ele subiu bastante. E aí, a carteira do fundo que investe em dólar, por exemplo, acabou subindo também. Se pegar ali nessa última semana, o preço do dólar deu uma recuada. Teoricamente, era para a carteira do fundo ter dado uma recuada também. Por que a carteira do fundo não recuou tanto? Porque quando o dólar caiu, a bolsa estava subindo. E aí, meio que corrigiu esse gap. Então, a descorrelação é isso. É você saber ali que você está diversificado, nem todos os momentos você vai acabar ganhando, mas normalmente ali um ativo vai acabar equilibrando um outro. Então, às vezes você vai pegar uma puxada ali do dólar e a bolsa vai cair um pouquinho. E às vezes ali o dólar vai dar uma caída, mas o ouro subiu um pouco e a bolsa subiu um pouco, por exemplo, né? E aí essa é a descorrelação. E aí, até para passar também para o pessoal, hoje o fundo, como que ele está operando, né? Ele está operando com uma carteira ali com uma porcentagem maior, né, digamos assim, em renda fixa, tanto CDI quanto IPCA, que a gente vê que é muito importante para fazer esse controle dentro do fundo. E a gente tem ali uma parte menor do fundo distribuído também, né, em moedas, em ouro, tem também ali Bolsa Nacional e Internacional. Então a gente tem uma diversificação bem grande que acaba gerando essa descorrelação também, que é bem bacana, principalmente quando a gente fala, né, em 10, 15, 20, 30 anos, né, no longo prazo, que é o que a Previdência foi feita para servir, né? Ela é um produto mais de longo prazo. Então, casa muito bem, né? Tanto a estratégia da gestora e do fundo, quanto o produto também que o fundo está embutido. Então, fica aí a dica. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, saber mais a respeito, pode me chamar ali. Não sei se o Arthur consegue disponibilizar aí para vocês também o meu contato e tudo mais. Claro, na descrição do vídeo eu coloco, então, para quem está acompanhando pelo rádio, vai ter que ir para o vídeo do YouTube, eu coloco o perfil do Gustavo e da Wise na descrição do vídeo. Aí vai ficar bem fácil de conversar. Maravilha, Arthur. Maravilha. Falando ainda sobre fundos, uma outra vantagem que eu acho genial dos fundos de previdência é a questão da portabilidade. Porque se eu estou no fundo, eu
Eu vou citar os fundos, eu vou deixar bem claro, eu vou citar os fundos só porque eles são famosos, tá? Não tô fazendo juízo de valor deles. Digamos que eu não tô feliz com o que eu tenho investido no Alasca, por exemplo. E aí eu quero tirar o dinheiro do Alasca e quero colocar na Guepardo, por exemplo, porque os dois têm fundos de ação, então seria meio que a mesma categoria. Eu tenho que sacar do Alasca, pagar o imposto de renda sobre o lucro que eu tive, pegar esse dinheiro e reaplicar lá no do Guepardo. No fundo de previdência não, né? Se eu não transformar em dinheiro, eu só tiro o meu pacote de dinheiro de um para o outro sem perder nada com tributação, né? Perfeito, exatamente, né? Então, uma das vantagens também da previdência frente aos fundos de investimento normais é que, no caso, se você tem um fundo de investimento, como você falou ali no Alasca, por exemplo, e você quer trocar o fundo, você vai ter que resgatar, pagar imposto, esperar o prazo de liquidação e cotização do fundo, para assim pegar o dinheiro na mão e aí aplicar no novo fundo que você quer. E isso às vezes pode acabar demorando uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, porque o prazo ali, né, de cotização e liquidação acaba variando bastante ali entre os fundos. Na Previdência, né, você normalmente vai ter que respeitar esse prazo de cotização e liquidação do fundo também para fazer essa mudança, porém você não vai ter que pagar imposto e também não vai ter que desmontar a posição, porque o fundo vai ficar rendendo ali até ocorrer essa troca. Então, na Previdência, vamos supor, se tivesse o Alasca, quero ir para o Guepardo. Você avisa, né, seu assessor ali internamente, né, ou pode fazer você mesmo pela plataforma, a transferência interna entre fundos sem custo nenhum. Não vai pagar imposto, não vai pagar nenhuma taxa, e aí acaba sendo bem vantajoso, principalmente, né, nesse mercado que hoje a gente está vendo que é um mercado que está bem dinâmico, que está tendo aí todo mês, vira e mexe, tem alguma mudança, sai alguma notícia, tem algum evento que acaba impactando, né, tanto na questão de juros, quanto na questão fiscal, quanto na questão da bolsa, e acaba sendo bem interessante essa possibilidade de você poder fazer essas trocas, né, internamente, sem custo nenhum. E aí também até frisar que além de poder fazer internamente, a gente também consegue fazer essas trocas de maneira externa. Então, vou dar um exemplo. Hoje tem um cliente que está com a previdência na XP, né? Sim. E a gente começa a conversar ali com ele, vê que ele não está satisfeito, e a gente monta ali uma sugestão, mostrando que aqui no BTG a gente consegue entregar uma rentabilidade melhor, um risco mais controlado, e ele acaba topando, a gente também consegue fazer essa portabilidade de previdência sem custo entre instituições. Então, não é só entre fundos, mas entre instituições também. E aí a gente poderia aportar o valor que ele tem lá na XP num fundo X para um fundo Y aqui dentro do BTG, ou da XP para o Itaú, ou do Itaú para o BTG, e assim por diante, né? Poderia transferir ali em qualquer casa, praticamente, para qualquer casa, tá? Sim, e um outro ponto que eu acho muito importante ressaltar também, puxando a visão antiga dos planos de previdência, primeiro, não tem mais aquelas taxas de... antes era taxa para tudo, né? Era taxa de entrada, taxa de saída, taxa de ficar, e taxa do cafezinho, taxa do bom dia do gerente e tudo. Hoje em dia não tem mais, né? Até pressão da concorrência de mercado. Mas quando fala com alguém mais antigo sobre plano de previdência, a pessoa pensa o quê? Eu vou pagar tantos anos, quando chegar na idade que eu acertei ali, eu vou começar a receber renda. É obrigatoriamente assim, ou é possível tratar ele como um fundo normal também, e eu simplesmente depois, quando eu entrar na parte do usufruto, de parar de aportar e começar a utilizar, eu só fazer resgate como eu faria no fundo normal? Então, a gente aqui, né, acaba não recomendando muito a transformação de renda, por quê? 2 fatores, né? Como você pode resgatar o valor total e aí utilizar esse dinheiro, né, tanto para construir uma carteira de renda passiva com um fundo imobiliário, ação que paga dividendo, alguma carteira de renda fixa com cupom semestral, trimestral, a gente entende que você consegue ter mais ganhos se você resgata esse dinheiro e ele é seu, e aí você reaplica nesses outros investimentos que geram uma renda passiva. A gente entende que você ganha mais. Ou até mesmo, né, você tem a possibilidade também de manter a previdência lá e fazer resgates mensais, digamos assim, né? Por que, entre aspas, mensais? Porque a Previdência ela tem uma carência de 60 dias a cada resgate. Então, é muito comum que o cliente resgate e fique travado 60 dias. Aí, nesse caso, a gente pode fazer 2 opções. Ou dividir o valor em 2 certificados, e aí a gente faz o resgate cada mês de um, que vai ficar 2 meses em carência cada um. Ou a gente faz um resgate dobrado, né? Então, vamos supor que o Arthur iria resgatar 10 mil por mês.
a gente resgata 20, fica travado 2 meses, ele usa os 20, né, 10 em cada mês, resgata mais 20 de novo. E aí ele continua tendo o dinheiro investido, o dinheiro que está sendo rentabilizado todo mês, e ele só está resgatando ali, né, a cada 2 meses ou todo mês, de um certificado ou do outro, e aí continua tendo investimento. Ou, como eu falei, resgata tudo e põe ali para girar numa carteira de renda passiva, que eu entendo que é melhor do que transformar em renda. E aí também dá a justificativa por que eu não acho mais interessante transformar em renda, né? Porque quando você transforma em renda, você vai abrir mão do capital que você tem acumulado. Então vamos supor que o Arthur passou ali 30 anos trabalhando, guardando dinheiro e fazendo uma previdência e juntou lá 2 milhões em previdência. Na hora que você for transformar em renda, você vai basicamente assinar um contrato onde todo o dinheiro vai ser do banco e você vai trocar aquilo por um acordo. E aí que vai poder ser ou renda mensal por prazo determinado, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E aí você recebe, né, o valor dividido ali dentro desse tempo, corrigido ali, né, por IPCA. Então vai ter uma correçãozinha, mas não vai ser nada ali, absurdo. Enquanto isso, o banco vai pegar o dinheiro, vai ficar girando, tirando o lucro dele e pagando você com o que foi combinado. Então, já que o cliente tem a possibilidade de ter o dinheiro em mão e ele investir e ter essa rentabilidade maior, por que não fazer dessa forma, né? E deixar o banco fazer isso? Então, por isso que eu acabo não recomendando muito. E aí, até puxando adendo a sua pergunta, né? Caso tiver algum cliente ou algum telespectador aí que queira transformar em renda, né? Mesmo assim, quero transformar em renda. Eu sempre acabo recomendando transformar na por prazo, tá? Do que na mensal vitalícia. Por quê? Na mensal vitalícia, vai ser feita ali uma tábua atuarial, para dizer até mais ou menos quando você vai viver. Vamos chutar ali, né? 85 anos, é um exemplo só. Sim. E aí eles vão pegar, né, o valor que você tem e dividir pelo tempo que falta você receber na teoria, né? Que é até onde eles estão estipulando que você viva. E aí vai dar um valor X. Se você viver os 85 anos, a seguradora está no lucro. Se você viver até os 110, você ganhou ali 25 anos a mais do que eles estavam esperando. Então, com certeza, você ganhou um valor maior do que você até tinha antes, né? O que eu acho complicado é você trucar, né, digamos assim, com a morte e saber exatamente quando você vai morrer. Então, como a gente não sabe o dia de amanhã, eu acho que a renda mensal vitalícia não é interessante. Até porque a Previdência, né, por enquanto, ela ainda não entra em inventário. Então, se você escolher a renda mensal vitalícia e receber durante 1 ano e morrer, o dinheiro fica todo para o banco e a sua família não recebe nada. Então, tem esse ponto também de atenção. Se você escolhe a renda mensal por prazo de 15 anos, por exemplo, recebe um e morre, ou a sua família, né, seus beneficiários, quem você escolheu ali, né, pode ser sua mulher, seus filhos, seus sobrinhos, meio que você pode escolher ali qualquer um para ser seu beneficiário, eles vão receber o tempo que ficou faltando, que aí no caso seriam 14 anos. E aí você acaba continuando tendo essa vantagem nessa questão de sucessão, digamos assim, ou pelo menos para não deixar ele 100% desamparado e não perder esse dinheiro, né, para a seguradora, por exemplo. Sim. Para fechar, o erro pela experiência que tu tem em Previdência, o erro que tu vê mais cometido, que as pessoas mais cometem, até para a gente fechar com um alerta para quem está pensando em investir em Previdência. Boa. O maior erro que eu vejo hoje, né, em Previdência, eu não diria que é um erro específico, tá? Mas é até um ponto que eu já bati aqui até agora nessa nossa entrevista que a gente está conversando, que é a questão de ter alguém que entenda do produto, entenda essas nuances sobre previdência privada para estar ali perto de você, te auxiliando, te assessorando, porque como eu falei, né, previdência não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas ele tem algumas regrinhas que são específicas e precisam de um especialista, tanto na questão do PGBL para abatimento de imposto, quanto fazer uma previdência para um menor de idade. A gente está acompanhando agora essas mudanças na questão do imposto de renda em previdência, né, tanto na tributação quanto também na questão da taxação do ITCMD. Então é importante ter alguém ali do seu lado que esteja acompanhando essas mudanças, esteja atento ao mercado, que tenha esse conhecimento mais técnico sobre o produto, para poder também passar essas informações, esse planejamento, digamos assim, de maneira completa e ideal para a sua realidade, né? Porque também não adianta a gente só pensar em rentabilidade, risco
sendo que o produto de previdência ele também é muito mais que isso. Ele tem várias questões contratuais que podem tanto te ajudar, quanto também acabarem sendo maléficas, digamos assim, para você, se forem escolhas feitas de maneiras erradas. Tá? Maravilha, maravilha. Gustavo, muito obrigado pela participação aqui com a gente nos 60 minutos, por essa aula, e muito legal que além da parte técnica e das regras, também tu apresentou, acho que umas 8 estratégias diferentes aí para quem está pensando em previdência, já vai poder aproveitar para pelo menos conversar com o especialista, com o assessor, com o consultor, já tendo algumas ideias do que fazer. Exatamente, Arthur. E muito obrigado, tá, pelo convite aqui. É uma honra estar sentando aqui com vocês mais uma vez para falar desse tema que está em alta e é super importante, né? Que é a previdência privada. E aí, como o Arthur falou, né, ele vai deixar meu contato aqui, e todo mundo que tiver interesse, né, de conhecer um pouquinho mais, de conhecer um pouco mais da Wise e do nosso trabalho, sintam-se 100% à vontade para me chamar, para chamar alguém aqui da equipe, tá? Maravilha, conversei com o Gustavo Lopes Miguel, ele que é Head de Previdência Privada da Wise BTG, falando sobre Previdência Privada em geral. Se você pegou a entrevista agora pela metade, tá no YouTube de 60 minutos inteira. Eu tô gravando agora do bruto aqui, deu 50 minutos, eu acho que na edição deve dar alguma redução de uns 3 minutos aqui por algumas falhas que a gente teve no meio, mas muito conteúdo, uma aula de Previdência Privada. Depois dessa aula você estará pronto para começar esse caminho, mais essa aba na sua carteira de investimento. Espero que você tenha gostado. Como sempre, convido você a conferir no canal de 60 minutos todas as entrevistas especiais que a gente faz. Essa entrevista também vai estar daqui a pouco no Spotify dos 60 minutos, a entrevista inteira, na íntegra, para você acompanhar. Então eu fecho a semana de 60 minutos com essa baita entrevista. Tenham todos uma boa tarde, bom trabalho, até mais, bom fim de semana.